Aviões não caem do céu sem motivo. Sempre há uma longa cadeia de coincidências que leva a qualquer incidente aéreo. E embora isso ainda seja verdade, os horrendos vídeos que todos nós vimos na sexta-feira, 9 de agosto, do Brasil, parecem contar uma história muito diferente. Agora, eu nunca faço vídeos sobre acidentes com vítimas humanas antes de sair o relatório final, e isso não é exceção. Considerando que muitos de vocês são passageiros nervosos, decidi criar este vídeo para explicar alguns dos fundamentos por trás dos clipes que viram. Vamos começar com o que levou a isso. Na sexta-feira, 9 de agosto de 2024, um ATR-72-500 da Buepas Linhas Aéreas no Brasil estava programado para voar de Cascavel, no aeroporto Alberto Mendes da Silva, para São Paulo. A aeronave decolou após um atraso de 20 minutos da pista 15 e subiu para sua altitude de cruzeiro de 17.000 pés. O tempo de bloco para este voo é normalmente cerca de 2 horas, mas algo aconteceu quando a aeronave deveria ter iniciado sua descida. Os dados da Vigilância Dependente Automática B mostraram a aeronave primeiro descendo lentamente, depois subindo novamente, seguida por uma descida extremamente rápida de entre 12.000 a 14.000 pés por minuto, até finalmente cair em uma área residencial fora de Venedo. A aeronave caiu em uma casa, mas não há relatos de vítimas no solo. Todos os 62 passageiros e tripulantes a bordo morreram instantaneamente no acidente, e a operação de resgate continua em andamento no momento deste vídeo. Não houve chamadas de emergência dos pilotos. Dados da Vigilância Automática Dependente B mostraram indicações de velocidade erráticas durante o voo, mas também em voos anteriores, sugerindo um problema com os dados, não com a aeronave. Agora, como eu disse antes, é muito cedo para entrar em qualquer tipo de especulação sobre o que realmente causou este acidente. Teremos que esperar pelo relatório preliminar e final para isso, que normalmente leva cerca de 1 mês para o preliminar e 2 anos para o final, mas vamos agora falar sobre alguns dos fatores envolvidos que nós sabemos. A aeronave envolvida era um ATR-72-500 de 14 anos pertencente à empresa de leasing Nordic Aviation Capital. A aeronave tinha o número de cauda Papa Sierra Victor Papa Bravo. Seu status técnico antes do voo é desconhecido até a data da filmagem, mas foi claramente despachada, então teria sido considerada apta para voar. Durante a última parte do voo, a aeronave voava em uma área de formação de gelo severa prevista, que existia entre 12 e 21.000 pés. Sabemos disso por informações meteorológicas significativas públicas que delineou o tempo, a área geográfica e vertical e a severidade do perigo de gelo. Isso fará parte de todo o material de briefing pré-voo dos pilotos, mas não sabemos se esses pilotos o receberam ou não. Não sabemos se a formação de gelo impactou o ocorrido, mas vale mencionar que o ATR, apesar de ser uma aeronave confiável, já enfrentou problemas ao lidar com condições de formação de gelo anteriormente. O primeiro acidente fatal envolvendo a aeronave ocorreu em 1994, com o voo 4184 da American Eagle. Um ATR-72 entrou em condições de formação de gelo, nesse caso, enquanto estava em um padrão de espera, e quando o gelo foi removido usando as botas da aeronave, cristas de gelo permaneceram nas asas, o que causou perturbações aerodinâmicas sobre os ailerons. Essas perturbações foram tão fortes que os ailerons entraram em algo chamado reversão, o que significa que eles foram basicamente forçados aerodinamicamente para uma posição extrema. Essa reversão só foi possível porque o ATR, como alguns outros turbohélices também, tem ailerons movidos manualmente em vez de hidraulicamente. Os ailerons hidráulicos teriam sido fortes para contrariar as forças aerodinâmicas, mas provavelmente os controles foram arrancados das mãos do piloto. O resultado foi um movimento violento de rolagem que os pilotos então finalmente não conseguiram superar. Após o acidente, houve mudanças nas botas de desgelo da aeronave, que serão explicadas em breve, e atualização dos procedimentos para pilotos sobre como operar em condições de gelo introduzidos em todas as aeronaves ATR. Infelizmente, em 21 de dezembro de 2002, outro ATR, o voo 791 da Transásia, caiu devido a uma combinação de gelo e procedimentos executados incorretamente. E isso foi seguido pelo voo 883 da Aero Caribbean em 4 de novembro de 2010, também parcialmente devido ao gelo.
E, finalmente, em 2 de abril de 2012, o voo 120 da Altair caiu logo após a decolagem devido a procedimentos de desgelo aplicados incorretamente. E, como você pode ver, todos esses acidentes tinham elementos de gelo, mesmo que não fossem o único fator. Então, por que a formação de gelo é tão perigosa em geral e especialmente para esta aeronave? A formação de gelo tende a se acumular rapidamente nas superfícies aerodinâmicas mais expostas de uma aeronave, como bordas de ataque das asas, motores, sondas e controles de voo. Quando isso ocorre, as propriedades aerodinâmicas dessas superfícies podem mudar de diversas formas, a depender do formato do gelo, algo imprevisível. O gelo sempre adiciona arrasto, retardando a aeronave e podendo alterar completamente o funcionamento dos controles de voo, dificultando muito o controle da aeronave, especialmente se os controles, como os ailerons no ATR, são alimentados manualmente. Além disso, o gelo também adiciona peso, reduzindo ainda mais o desempenho. Se o gelo começar a se acumular nas hélices ou nas pás do ventilador do motor, os motores se tornarão menos eficientes e perderão a capacidade de contrabalançar os aumentos de arrasto e peso. Então, em resumo, a formação de gelo pode ser muito ruim, e é por isso que você sempre vê as aeronaves sendo devidamente desgivadas sempre que as condições de formação de gelo são encontradas no solo. E é também por isso que as aeronaves de categoria de transporte estão sempre equipadas com sistemas de desgelo para as asas, janelas do piloto, sondas e motores. Os sistemas de degelo ou antigelo usados nas bordas de ataque das asas de aeronaves maiores geralmente são de 2 tipos distintos. Ou uma pequena quantidade de ar quente de sangria do interior do núcleo do motor é liberada para aquecer as bordas de ataque, ou, como no caso do ATR, o ar é usado para inflar algo conhecido como botas. Essas botas basicamente atuam como balões que se expandem e quebram qualquer gelo que tenha se acumulado e, em teoria, a corrente de ar então sopra o resto do gelo das asas. As botas são conhecidas como equipamento de desgelo, pois servem somente para remover o gelo acumulado. O sistema de aquecimento de ar sangrado usado no Boeing 737 é tanto desgelo quanto antigelo, pois também pode ser usado previamente para impedir a formação inicial de gelo. As hélices do ventilador são aquecidas eletricamente ou por ar sangrado e são usadas como antigelo, para evitar que pedaços de gelo se acumulem, se soltem e potencialmente sejam sugados para o motor. Agora, dependendo de quão superpotente a aeronave é e quão eficazes são esses sistemas antigelo, a aeronave será mais ou menos sensível ao gelo. Mas é comum a todas as aeronaves que o gelo severo deve sempre ser evitado. A definição de gelo severo é que a taxa de acúmulo de gelo é tal que o antigelo e o degelo podem falhar em reduzir o perigo, o que significa que o que é gelo severo para uma aeronave pode não ser para outra, dependendo do seu desempenho e equipamento. Como mencionado, o ATR foi identificado como uma aeronave sensível ao acúmulo de gelo, possuindo procedimentos rigorosos que o piloto deve seguir caso encontre gelo moderado a severo. Esses procedimentos incluem um aumento imediato da velocidade do ar para 30 nós acima do bug de gelo, normalmente um bug vermelho, no display de voo principal do piloto. Em seguida, configurar o empuxo contínuo máximo, ajustar os níveis de potência para aumentar a potência e mover os níveis de condição para 100% para ajudar a eliminar o gelo das hélices. Se a aeronave estiver muito alta ou com muito gelo acumulado, pode não ser possível aumentar a velocidade o suficiente. Nesse caso, a única opção é iniciar uma descida imediata, usando a energia potencial da aeronave para ganhar velocidade. Essa descida pode ser necessária mesmo sem autorização do controle de tráfego aéreo, pois é uma emergência iminente. Se isso não for feito, as consequências podem ser graves. Como explicado anteriormente, o gelo pode interferir nas superfícies aerodinâmicas da aeronave, que fornecem sustentação e controle necessários para o voo. Isso significa que a velocidade de stall da aeronave, na qual as asas param de voar, pode aumentar consideravelmente. Portanto, é necessário acelerar imediatamente para 30 nós no ATR. Agora terei que me tornar um pouco teórico aqui, mas fará sentido em breve, eu prometo. As asas entram em stall em função do ângulo de ataque, que é o ângulo entre a corda da asa e o ar que se aproxima. Quanto maior o ângulo, mais sustentação uma asa gera a certa velocidade.
até um ponto específico que é conhecido como o ângulo crítico de ataque da asa. Se isso for ultrapassado, bem, então o ar vai parar de seguir a curvatura da asa e começará a se soltar da asa, levando a uma perda abrupta de sustentação. Geralmente, você pode sentir isso ocorrendo devido às vibrações das asas, chamadas de turbulência. Se o ângulo de ataque for aumentado ainda mais, a asa entrará em stall completo, parando de produzir sustentação útil. Normalmente, as aeronaves são construídas de uma maneira em que um stall leva à queda do nariz, o que significa que a aeronave começará a ganhar velocidade novamente, meio que como você vê um avião de papel fazer quando você o joga. Mas existem casos em que isso não acontece. O stall pode ocorrer em qualquer superfície aerodinâmica, como lemes e estabilizador horizontal, responsáveis por controlar guinada e arfagem da aeronave. Em uma aeronave com estabilizador horizontal convencional, o ângulo de ataque da asa afeta pouco o fluxo de ar sobre o estabilizador. Assim, mesmo com um ângulo de ataque muito alto, o ar continua fluindo sobre ele. Mas em aeronaves que usam um estabilizador horizontal em T, como o ATR, existe a possibilidade de que um ângulo de ataque muito alto da asa possa causar uma esteira de ar perturbado das asas para lavar sobre o estabilizador, potencialmente estolando-o e, portanto, tornando-o significativamente menos eficaz. E porque o estabilizador horizontal e os elevadores nele controlam o arremesso, isso é muito ruim, porque isso pode levar a uma situação conhecida como superstall. Um superstall é onde a aeronave perde seu controle de arremesso e, portanto, sua capacidade de sair do stall primário. Basicamente, ele continuará descendo como uma folha. Mas o que vimos naqueles vídeos horríveis na sexta-feira foi uma aeronave que entrou em algo conhecido como giro plano. E isso não é um superstall, embora compartilhe algumas de suas características incontroláveis, especialmente em grandes aeronaves. Um giro normal geralmente acontece se uma aeronave estola e então uma guinada súbita é introduzida, seja por lemes a partir da entrada de um piloto, falha do motor ou algo mais. Essa guinada aumenta temporariamente a sustentação em uma asa, enquanto estola ainda mais a outra, fazendo a aeronave girar em torno de seu centro de gravidade. E isso geralmente é acompanhado por uma atitude muito acentuada de nariz para baixo. Agora, em aeronaves menores, existem passos relativamente simples que podem ser tomados para interromper a rotação, e normalmente inclui um acrônimo chamado PARE. Potência para marcha lenta, ailerons neutros, leme oposto à direção da rotação e elevador para frente. Essa combinação reduzirá a rotação, permitindo que a velocidade do ar aumente para diminuir o ângulo de ataque e sair completamente da rotação. Geralmente consome alguma altitude, mas pode ser feito de forma relativamente rápida. Agora, uma rotação plana é uma condição mais séria e, como o nome sugere, inclui uma rotação em torno do eixo de guinada, mas com a atitude do nariz muito mais alta do que em uma rotação normal. Essa atitude plana reduz o fluxo de ar sobre as superfícies de controle, tornando-as menos eficazes e dificultando a interrupção da rotação. Uma rotação plana pode ocorrer devido a procedimentos de saída incorretos, como entradas de aileron opostas, aumento de potência em vez de diminuição ou um centro de gravidade muito posterior. Em qualquer caso, é uma situação em que você definitivamente não quer estar em uma grande aeronave como um Boeing ou um ATR. Aeronaves maiores geralmente têm motores pesados nas asas, criando potencial empuxo assimétrico ou fortes forças giroscópicas durante a rotação. Isso pode tornar a recuperação quase impossível, pois o leme pode ser pequeno demais para criar impulso oposto suficiente. E também pode estar paralisado devido às fortes forças laterais criadas pela rotação, resultando em um ângulo de ataque extremamente alto do leme. Pelo que sei, nenhuma aeronave de categoria de transporte é certificada para manobras de rotação devido aos fatores mencionados. Durante a certificação, paraquedas de arrasto são usados para parar rotações incontroláveis, algo que aeronaves regulares não possuem. Isso me leva ao próximo ponto. O que pode ser feito a respeito? Bem, o fato é que a melhor maneira de se proteger contra superparadas, rotações planas e outras manobras indesejáveis é bastante simples. Consciência, treinamento e evitação. Destaquei antes a grande relevância do treinamento de técnicas de prevenção e recuperação de perturbações, mandatado por quase todas as companhias aéreas e escolas de voo nos últimos 10 anos. Este treinamento ajuda as equipes a entenderem a aerodinâmica das perturbações e paradas, aumentando a vigilância, o reconhecimento precoce e a recuperação.
Todos os pilotos recebem treinamento inicial e recorrente, onde a abordagem para a parada e recuperação é obrigatória e crucial. O treinamento de recuperação de perturbação em voo não prevista elevou este treinamento a um nível superior. Quando aprendemos a voar, começamos em aeronaves menores, onde realizamos paradas totalmente desenvolvidas para sentir a reação da aeronave e aprender a se recuperar calmamente delas. E durante nossas classificações de tipo em aeronaves maiores, é incutido em nós nunca permitir que a aeronave pare em primeiro lugar, mas para se recuperar de uma parada iminente o mais rápido humanamente possível. Nunca treinamos paradas totalmente desenvolvidas, pois nossos simuladores não reproduzem com precisão a resposta da aeronave a isso, o que pode levar a um treinamento negativo. Assim, uma parada completa jamais deve ocorrer nesse tipo de aeronave. Para garantir isso, as aeronaves modernas possuem sistemas de aviso e modos de reversão automática para alertar os pilotos sobre uma parada iminente e até mesmo intervir, se necessário. O ATR possui diversos avisos instalados para alertar os pilotos sobre paradas iminentes e diminuição geral do desempenho da aeronave, que pode indicar um primeiro sinal de acúmulo de gelo. Caso esses avisos sejam acionados, deve-se seguir imediatamente a lista de verificação e o procedimento mencionados anteriormente, pois o gelo pode se acumular rapidamente. Em aeronaves como o ATR, que podem entrar em superparada, os sistemas de aviso incluem um empurrador de manche que empurra fisicamente a coluna de controle para frente, baixando o nariz antes de atingir o ângulo crítico de ataque. E as aeronaves da Airbus normalmente nem permitem que o piloto se aproxime desse ângulo em primeiro lugar usando sua tecnologia fly-by-wire. E isso me traz de volta aqueles horríveis clipes de vídeo da última sexta-feira. Seja lá o que aconteceu naquele voo, com certeza, enquanto estou sentado aqui, incluirá uma série de infelizes circunstâncias conectadas que levaram os pilotos a perderem o controle finalmente. Todos os clipes mostram a aeronave em rotação plana completa, e é provável que, uma vez que essa perturbação se desenvolveu, havia pouco que os pilotos pudessem fazer para impedi-la. Agora, assim que vi as notícias sobre este acidente, fiz uma reunião extra no Zoom com minha equipe do Patreon, onde convidei o capitão de treinamento do ATR Magnar Nordahl para vir e explicar como o ATR funciona, e vou linkar para o excelente canal dele abaixo. Compreendo perfeitamente o impacto que este tipo de acidente pode ter em passageiros ansiosos. Poder explicar e apoiar pessoalmente é exatamente o que adoro fazer para meus Patreons. Especialmente porque eles me ajudam a produzir este tipo de conteúdo para que eu possa, então, explicar tudo para vocês e, esperançosamente, disseminar informações para tornar a aviação mais segura. Então, a todos os meus Patreons por aí, obrigado. O relatório preliminar com descobertas básicas será divulgado em pelo menos um mês. O relatório final costuma demorar de 1 ano e meio a 2 anos para ser divulgado. Assim que possível, trarei um vídeo completo no canal Mentor Pilot, explicando as circunstâncias que levaram a este acidente. Uma coisa que posso garantir é que este acidente, como todos os outros que cobri, tornará a aviação ainda mais segura. Minha equipe e eu continuaremos a publicar atualizações em mentorpilot.com. Para se manter atualizado, acesse o site ou use ground.news.com.mentor. Neste momento, nossos pensamentos vão para as famílias e amigos dos 62 passageiros e tripulação a bordo do voo 2283 e todo o país do Brasil, que eu sei que estão sofrendo.